Filho encontra a mãe idosa sozinha e doente abandonada em lugar deserto. Mas o que acontece depois? A poeira vermelha da estrada de terra subia em nuvens densas, enquanto o carro avançava devagar pela região abandonada. Aquele lugar, nos arredores de uma pequena cidade do interior de Goiás, parecia esquecido pelo tempo. Casas com telhados desabados, porteiras enferrujadas e o silêncio pesado de quem não vê movimento humano há anos. Era ali, naquele cenário desolador, que Rafael jamais imaginaria encontrar algo que mudaria sua vida para sempre. Uma figura frágil, sentada na sombra rala de uma árvore seca, com roupas sujas e o olhar perdido no horizonte. Quando ele parou o carro e seus olhos se encontraram com os dela, o coração quase saiu pela boca. Aquele rosto envelhecido, marcado pelo sol e pelo sofrimento, era impossível de esquecer. Era sua mãe, a mulher que ele não via há 15 anos. A mulher que ele achava que estivesse bem, morando com a irmã na capital. Mas ali estava ela, abandonada, doente, sozinha. E tudo o que ele acreditava sobre sua família estava prestes a desmoronar. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. Comenta aí de qual cidade você está assistindo. Rafael segurava o volante com força enquanto dirigia pela BR-153, a rodovia que cortava o interior de Goiás como uma cicatriz cinzenta sobre a terra vermelha. O sol da tarde batia forte no para-brisa, criando reflexos que o obrigavam a apertar os olhos de vez em quando. O ar-condicionado do carro velho lutava para refrescar o ambiente, emitindo um barulho irritante que já fazia parte da trilha sonora das suas viagens de trabalho. Ele estava voltando de uma entrega em Anápolis, onde trabalhava como representante comercial de uma pequena empresa de ferragens. A vida não tinha sido fácil para Rafael. Aos 38 anos, ele carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a esposa, Carla, e os 2 filhos, Mateus, de 12 anos, e Ana Clara, de 9. O salário era apertado, as contas sempre atrasadas, mas ele não desistia. Nunca desistiu. Enquanto dirigia, Rafael pensava na rotina cansativa que se repetia dia após dia. Acordar às 5 da manhã, tomar um café rápido, pegar a estrada ainda escura, visitar clientes em cidades pequenas espalhadas pelo interior goiano, anotar pedidos em um caderno velho que já tinha as pontas gastas, negociar prazos e descontos, voltar para casa já de noite, jantar o que Carla havia deixado guardado no micro-ondas, ajudar os filhos com a lição de casa quando ainda tinha energia e dormir poucas horas antes de recomeçar tudo no dia seguinte. Era uma vida de luta constante, mas era a vida dele. E ele aceitava isso porque sabia que estava construindo algo para a família, tijolo por tijolo, mesmo que devagar. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. O nome de Carla piscava na tela. Ele atendeu no viva voz, mantendo os olhos na estrada. Oi, amor. Tudo bem? Tudo. Só ligando para saber se você já está voltando. O Mateus está perguntando se você vai chegar a tempo para ver o jogo com ele. É Goiás e Atlético hoje. Ele está ansioso. Rafael sorriu. O filho adorava futebol, assim como ele quando era criança, e sonhava em ser jogador profissional. Esses sonhos tinham ficado para trás há muito tempo, mas ver o menino com a mesma paixão aquecia seu coração. Fala para ele que eu chego sim. Deve dar tempo. Tô passando por Itumbiara agora, mais umas 2 horas e eu tô aí. Tá bom. Dirige com cuidado, viu? Essas estradas de Goiás são perigosas, ainda mais nesse horário que o pessoal corre demais. Sempre dirijo com cuidado. Beijo para você e para os meninos. Beijo. Te amo. Também te amo. Ele desligou e continuou pela estrada. A paisagem era monótona. Pasto seco pela falta de chuva, algumas fazendas distantes com seus currais vazios, cerca de arame farpado se estendendo até onde a vista alcançava, placas indicando cidadezinhas que ele nunca tinha visitado e provavelmente nunca visitaria. Rafael ligou o rádio.
procurando alguma estação que pegasse bem naquela região. Sertanejo, notícias sobre política, propaganda de supermercado, nada que prendesse a atenção. Desligou novamente, preferindo o silêncio e seus próprios pensamentos. Foi então que ele viu a placa meio torta na beira da estrada. Povoado de Santa Rita, 8 quilômetros. O nome não dizia nada para ele, mas algo o fez diminuir a velocidade. Talvez fosse a curiosidade natural de quem passa a vida toda nas estradas, ou talvez o cansaço de dirigir tanto tempo na mesma rodovia reta e sem graça. Ele olhou o relógio no painel. Ainda tinha tempo. Decidiu desviar, só para variar o caminho e ver algo diferente. Entrou na estrada de terra e o carro começou a chacoalhar sobre os buracos. Logo nos primeiros metros, Rafael percebeu que aquele lugar era diferente de tudo que conhecia. A estrada estava cheia de buracos profundos, alguns cheios de água suja de chuvas antigas. O mato crescia selvagem nas laterais, invadindo o caminho, e não havia sinal de que muitos carros passavam por ali. As marcas de pneus que existiam pareciam antigas, já meio apagadas pela ação do vento e do tempo. Ele seguiu devagar, desviando dos buracos maiores, sentindo o volante vibrar nas mãos. Depois de alguns minutos de estrada cada vez pior, começou a ver as primeiras construções, ou o que restava delas. Paredes de alvenaria descascadas, com tijolos expostos, janelas sem vidro que pareciam olhos vazios fitando o nada, telhados caídos deixando as estruturas das casas abertas ao céu. Portas de madeira apodrecida penduradas por uma dobradiça só. Santa Rita era um povoado abandonado, uma daquelas vilas que foram esvaziando aos poucos quando as pessoas migraram para cidades maiores em busca de oportunidades, hospitais, escolas melhores. Rafael já tinha ouvido falar de lugares assim, fantasmas do progresso, que deixou alguns cantos para trás, mas nunca tinha visto um de perto. Era como entrar em um filme antigo, daqueles em preto e branco que passavam na TV de madrugada e mostravam o Brasil esquecido. Ele parou o carro em frente a uma antiga venda que ainda tinha uma placa desbotada na fachada. A pintura azul original tinha se transformado em manchas claras e escuras, como se a própria construção estivesse se despedindo da vida. A porta estava entreaberta, balançando levemente com o vento quente que soprava, fazendo um barulho de madeira rangendo que dava arrepios. Rafael ficou ali, observando através do para-brisa. Havia algo profundamente triste naquele lugar, uma melancolia que pesava no ar como a umidade antes da tempestade. Pensou em seguir viagem, em voltar para a rodovia e esquecer aquele desvio, mas então viu algo se mexer do outro lado da rua empoeirada. Embaixo de uma árvore seca, dessas que já não dão mais frutos e servem apenas como sombra rala, havia uma pessoa sentada no chão. Rafael estreitou os olhos, tentando enxergar melhor contra a luz forte do sol da tarde que estava baixo no horizonte. Era uma mulher, idosa, pelo que ele podia ver mesmo de longe. Estava completamente imóvel, com a cabeça baixa, as mãos caídas no colo, como se estivesse dormindo ou simplesmente esperando algo que nunca chegaria. Rafael desligou o motor e saiu do carro. O silêncio era absoluto, quase opressor. Só se ouvia o vento que trazia o cheiro de terra seca e mato queimado, um cheiro que grudava na garganta. Ele caminhou devagar em direção à mulher, sentindo o coração acelerar sem entender exatamente por quê. Cada passo levantava uma pequena nuvem de poeira vermelha que grudava nos sapatos. A rua estava deserta, completamente vazia, sem sinal de vida humana além daquela figura solitária debaixo da árvore. Quando chegou mais perto, Rafael pôde ver melhor os detalhes que de longe passavam despercebidos. A mulher usava uma roupa que um dia foi um vestido florido, daqueles que as senhoras do interior costumam usar para ir à igreja aos domingos. Mas agora estava encardida pela sujeira acumulada, rasgada em alguns pontos, com manchas que podiam ser de terra ou de outras coisas que ele preferia não imaginar. Os cabelos grisalhos estavam completamente embaraçados, formando nós que provavelmente doíam.
caindo sobre um rosto magro demais, marcado por rugas profundas que pareciam ter sido cavadas pela dor e pelo tempo. Ela tinha os olhos fechados e parecia não ter percebido a aproximação dele. "A senhora está bem?" Rafael perguntou, a voz hesitante, quase um sussurro, sem querer assustar. A mulher não respondeu, nem se mexeu. Ele se aproximou mais ainda, agachando-se na frente dela com cuidado, tentando ver se ela estava respirando. O peito subia e descia levemente. Estava viva. "A senhora precisa de ajuda? A senhora está me ouvindo?" Dessa vez, ela abriu os olhos muito devagar, como se as pálpebras pesassem toneladas. Eram olhos cansados, completamente apagados, sem brilho, como se tivessem visto coisas demais ao longo de uma vida inteira e agora estivessem apenas esperando o fim. Ela olhou para Rafael, sem parecer reconhecê-lo, sem dizer absolutamente nada. Apenas olhou, com aquela expressão vazia de quem já não espera mais nada da vida. E foi nesse momento exato que Rafael sentiu o chão literalmente desaparecer debaixo dos seus pés. Seu estômago revirou, a respiração falhou, as mãos começaram a tremer. Aqueles olhos. Ele conhecia aqueles olhos. Mesmo cansados, mesmo completamente apagados pela dor e pelo sofrimento, ele os conhecia. Porque eram exatamente os mesmos olhos que o embalaram quando era criança e tinha pesadelos, que o ensinaram a amarrar o sapato pela primeira vez com paciência infinita, que choraram quando ele saiu de casa pela primeira vez para morar com Carla. Eram os olhos da sua mãe. "Mãe?" A palavra saiu quase sem voz, um sussurro engasgado. A mulher continuou olhando para ele sem qualquer reação, como se não tivesse entendido ou não conseguisse processar a informação. Rafael sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, turvando sua visão. "Mãe, é você? Dona Irene?" Ele pegou as mãos dela entre as suas. Estavam frias apesar do calor escaldante, ásperas como lixa, com a pele seca e rachada. A mulher piscou devagar, e uma única lágrima escorreu pelo rosto enrugado, deixando um rastro limpo na sujeira acumulada. Então, com uma voz tão fraca que era quase inaudível, rouca de desuso e desidratação, ela disse apenas uma palavra que confirmou o pior pesadelo de Rafael. "Rafael? É você, meu filho?" Rafael não conseguia acreditar no que estava vendo e ouvindo. Simplesmente não podia ser real. Sua mãe, Dona Irene, estava morando com sua irmã Patrícia em Goiânia, na capital. Era o que ele sabia, o que acreditava ser verdade. Era o que Patrícia sempre dizia quando ele ligava, uma ou duas vezes por ano, nos aniversários ou no Natal, perguntando como a mãe estava, se precisava de alguma coisa, se estava com saúde. "Ela tá bem, Rafael. Tá aqui comigo, tranquila. A gente está se virando", era sempre a resposta da irmã, dita num tom que não convidava para mais perguntas. Mas ali estava ela, sua própria mãe, Dona Irene, com seus 73 anos, abandonada completamente sozinha em um povoado esquecido e deserto, visivelmente doente, suja, desidratada, parecendo não ter comido há dias. Rafael sentiu uma raiva tão intensa subir pela garganta que teve que fazer um esforço enorme para controlar. Queria gritar, queria socar alguma coisa, queria entender como isso era possível, mas precisava se controlar. Agora não era hora de sentir raiva ou buscar culpados. Era hora de agir, de cuidar, de salvar. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui nesse lugar? Quem foi que trouxe a senhora para cá?" Ele perguntou, tentando manter a voz calma, apesar do desespero. Dona Irene olhava para o filho com os olhos marejados, como se ainda não conseguisse acreditar que ele estava realmente ali, na frente dela, depois de tanto tempo. Parecia que ela mal conseguia processar que aquilo não era um sonho ou uma alucinação causada pela fome e pelo sol. A boca se mexia com dificuldade, mas as palavras custavam a sair, como se ela tivesse esquecido como se formavam. "Patrícia, foi ela. Ela me trouxe aqui."
Rafael sentiu o estômago revirar com uma náusea violenta. Sua irmã, sua própria irmã de sangue tinha feito isso. Patrícia trouxe a senhora aqui? Quando foi isso, mãe? Faz quanto tempo? Dona Irene fechou os olhos, como se estivesse tentando lembrar de algo muito distante, mas a memória falhasse completamente, confusa pela desnutrição e pelo trauma. Faz tempo, não sei ao certo. Os dias se misturam. Acho que 2 meses, talvez 3. A voz dela era tão fraca que Rafael precisou se aproximar ainda mais para ouvir, colocando o ouvido perto da boca dela. Ele olhou ao redor com atenção, analisando cada detalhe daquele lugar maldito. Não havia absolutamente nada ali que indicasse vida. Nenhuma casa habitada, nenhuma outra pessoa, nenhum sinal de civilização ou de humanidade. Não tinha água corrente, não tinha luz elétrica, não tinha comida. Como ela estava sobrevivendo todo esse tempo? A senhora comeu hoje, mãe? Comeu alguma coisa? Dona Irene balançou a cabeça devagar de um lado para o outro, um movimento que custava esforço visível. Água? Só água suja. Às vezes, quando chove. Rafael olhou para o lado e viu uma garrafa PET velha, dessas de 2 litros, completamente vazia, jogada no chão ao lado dela. O rótulo estava apagado pelo sol, o plástico opaco e sujo. O coração dele se partiu em 1000 pedaços ao imaginar sua mãe bebendo água da chuva que acumulava em qualquer buraco. Ele sentiu um nó na garganta que quase o sufocou. Vem, mãe, eu vou tirar a senhora daqui agora. Vou levar a senhora para casa, para o hospital, para um lugar seguro. Isso aqui acabou. Ele passou o braço em volta dela e tentou ajudá-la a levantar com todo cuidado. Dona Irene era leve demais. Pesava quase nada, como se fosse feita apenas de ossos e pele. Não devia ter mais que 40 quilos. As pernas tremiam violentamente quando ela tentou ficar em pé, sem força nenhuma, e o corpo todo balançava como se fosse desmoronar a qualquer momento. Rafael a sustentou firme, praticamente carregando-a. Calma, mãe, devagar. Eu tô aqui. Não vou deixar a senhora cair. Eles caminharam muito devagar até o carro, cada passo sendo uma luta contra a fraqueza do corpo dela. Rafael abriu a porta de trás com uma das mãos, mantendo a mãe apoiada com a outra, e a ajudou a se deitar no banco com o máximo de cuidado possível, como se estivesse segurando algo extremamente frágil que poderia quebrar a qualquer momento. Ela fechou os olhos imediatamente, completamente exausta, apenas pelo esforço de caminhar alguns metros. A respiração estava rápida e difícil. Rafael ficou parado ao lado do carro aberto, as mãos tremendo, levou-as à cabeça tentando processar tudo, tentando entender a dimensão daquela situação absurda. Patrícia, sua irmã mais velha, a filha que sempre se dizia tão dedicada, tão cuidadosa, tão responsável. Como ela pôde fazer uma coisa dessas? Como uma pessoa podia simplesmente abandonar a própria mãe, uma mulher idosa e frágil, em um lugar deserto desses, sem comida, sem água, sem ninguém, para morrer sozinha como um animal? Ele pegou o celular com as mãos ainda tremendo de raiva e discou o número da irmã. Tocou 1 vez, 2, 3 vezes. Caiu na caixa postal. Ele discou de novo, apertando as teclas com força. Mesma coisa. Ela estava recusando as chamadas. Provavelmente viu quem era e decidiu não atender. Na terceira tentativa frustrada, ele deixou um recado, e a voz saiu trêmula, misturando raiva mal contida com desespero. Patrícia, é o Rafael. Eu encontrei a mãe. Você tá me ouvindo? Eu encontrei ela abandonada num lugar esquecido por Deus e pelos homens, morrendo de fome e de sede. Você vai me explicar o que aconteceu. Você vai me dar explicações agora, porque isso não vai ficar assim. Me liga de volta imediatamente. Ele desligou com força e entrou no carro, batendo a porta com mais violência do que pretendia. Olhou pelo retrovisor. Dona Irene parecia ter desmaiado ou estar dormindo. Ele não sabia distinguir direito. Precisava levá-la urgentemente para um hospital.
Ligou o motor e saiu dali o mais rápido que a estrada de terra permitia, levantando nuvens de poeira vermelha atrás do carro. Durante todo o caminho de volta para a rodovia principal, Rafael não conseguia parar de pensar, a mente rodando em círculos furiosos. 15 anos. Fazia exatos 15 anos que ele tinha se afastado fisicamente da família de origem. Não foi uma decisão fácil de tomar, muito pelo contrário. Foi uma das coisas mais difíceis que ele já teve que fazer na vida. Mas foi absolutamente necessária para sua própria saúde mental e para construir sua vida. Na época, Rafael era jovem. Tinha apenas 23 anos, cheio de sonhos e planos para o futuro. Queria construir a própria vida ao lado de Carla, a mulher que amava. Mas a família de Dona Irene sempre foi extremamente complicada, cheia de conflitos, manipulações e jogos emocionais. Patrícia, 4 anos mais velha, sempre foi tratada como a filha preferida, a filha perfeita que ficou perto, que nunca saiu de casa, que cuidava da mãe. Segundo ela mesma, fazia questão de dizer para todo mundo que quisesse ouvir. Rafael, por outro lado, sempre foi visto e tratado como o filho ingrato, o egoísta que foi embora, o que abandonou a família, o que escolheu a esposa e construir sua própria vida em vez de ficar ali servindo eternamente. A própria Dona Irene, manipulada por Patrícia ao longo dos anos, às vezes fazia comentários que doíam, dizendo que Rafael não ligava mais para ela, que tinha esquecido da mãe. A verdade era bem mais complexa e dolorosa do que parecia de fora. Rafael sempre amou profundamente a mãe. Guardava memórias lindas da infância com ela, mas simplesmente não aguentava mais a manipulação constante de Patrícia, que usava Dona Irene como arma emocional para conseguir dinheiro, favores, atenção e controle sobre todos ao redor. Quando Rafael decidiu finalmente se casar com Carla, depois de 3 anos de namoro, Patrícia fez absolutamente tudo o que estava ao seu alcance para impedir o casamento. Dizia para quem quisesse ouvir que Carla não era boa o suficiente para o irmão, que era interesseira, que ia afastar Rafael da família e manipulá-lo. Criou intrigas, espalhou mentiras, fez cenas dramáticas. No fim, depois de muita luta e sofrimento, Rafael escolheu seguir a própria vida, casar com Carla e construir sua família longe daquela toxicidade toda. E o preço que pagou por essa escolha foi o afastamento quase completo. Mas ele nunca abandonou completamente. Sempre ligava, mesmo que poucas vezes por ano. Sempre perguntava pela mãe, sempre oferecia ajuda financeira quando podia, mesmo com as dificuldades que enfrentava. E Patrícia sempre dizia a mesma coisa, com aquela voz firme e controlada. "Tá tudo bem aqui, Rafael. A mãe tá comigo, tranquila. A gente não precisa de nada, não." Agora ele finalmente entendia toda a verdade por trás daquelas palavras. Estava tudo bem para Patrícia. Estava tranquilo para ela. Porque ela tinha simplesmente se livrado do peso e da responsabilidade de cuidar da mãe idosa. Tinha se livrado do trabalho, dos gastos, das preocupações. Simplesmente abandonou Dona Irene para morrer sozinha em um lugar esquecido, onde ninguém nunca ia encontrar. Rafael chegou ao Hospital Regional de Itumbiara cerca de 40 minutos depois de sair do povoado maldito. Parou o carro bruscamente na entrada da emergência, deixando-o atravessado mesmo, e correu para dentro gritando: "Preciso de ajuda urgente! Minha mãe, ela está muito mal. Acho que está desidratada, desnutrida." 2 enfermeiros de plantão vieram rapidamente empurrando uma maca com rodinhas. Rafael abriu a porta de trás do carro e eles colocaram Dona Irene em cima com cuidado, mas com rapidez profissional. Ela ainda estava inconsciente, a respiração fraca e irregular. "O senhor é filho dela?" perguntou uma enfermeira jovem, já preparando os primeiros procedimentos. "Sou sim. Eu encontrei ela abandonada num lugar deserto. Ela deve estar há semanas sem comer direito, só bebendo água quando chovia." A enfermeira anotou as informações rapidamente em uma prancheta enquanto já começavam a levar Dona Irene para dentro correndo.
O senhor vai precisar preencher uma ficha com os dados dela na recepção. Mas fique tranquilo, a gente vai cuidar bem dela. Rafael seguiu a enfermeira até a recepção, as pernas tremendo. Suas mãos tremiam violentamente enquanto tentava segurar a caneta e escrever as informações básicas no formulário. Nome completo da mãe: Irene Maria dos Santos. Data de nascimento: 15 de março de 1952. Endereço atual. Ele parou. Não sabia qual endereço colocar. Colocou o endereço antigo da irmã em Goiânia, mesmo sem saber se ainda era válido. Convênio médico. Não tinha nenhum. Seria atendimento pelo SUS mesmo. Ela vai ficar bem? Por favor, me diz que ela vai ficar bem, Rafael perguntou, a voz embargada. A recepcionista olhou para ele com uma expressão de simpatia genuína. O médico vai avaliar o estado dela com urgência, mas pelo que o senhor descreveu, ela precisa de hidratação venosa imediata e cuidados médicos intensivos. O senhor fez muito bem em trazer ela. Salvou a vida dela. Rafael assentiu sem conseguir falar mais nada. Foi sentar em uma das cadeiras de plástico duro da sala de espera lotada. O lugar estava cheio de gente em situações diversas de sofrimento. Mães com crianças pequenas no colo, algumas chorando, idosos com expressões de dor segurando partes do corpo, um homem jovem com a mão enfaixada em um pano sujo de sangue, uma mulher grávida parecendo muito desconfortável. A televisão velha pendurada na parede passava um programa de auditório com o volume baixo, mas absolutamente ninguém prestava atenção. Cada um estava mergulhado em seu próprio mundo de dor e preocupação. Rafael olhou para o celular. Nenhuma ligação de retorno de Patrícia, nenhuma mensagem, nada. Ela estava ignorando completamente. Ele digitou uma mensagem curta e direta, sem rodeios. Tô no Hospital Regional de Itumbiara com a mãe. Ela tá em estado grave. Se você tiver um pingo de consciência ou de vergonha na cara, aparece aqui para dar explicações. Enviou. Viu que a mensagem foi entregue imediatamente, mas não foi lida. Ou ela estava mesmo sem ver o celular, ou estava deliberadamente ignorando. Passou uma hora inteira, que pareceu durar uma eternidade. Depois 2 horas, que arrastaram como se o tempo tivesse ficado pesado. Rafael estava destruído de ansiedade, levantando a cada 5 minutos para perguntar na recepção se havia notícias, se alguém podia dizer alguma coisa sobre o estado da mãe. Finalmente, um médico jovem, aparentando uns 30 e poucos anos, com jaleco branco já manchado e olheiras profundas de quem estava há horas no plantão, apareceu na porta e chamou em voz alta: familiar da senhora Irene Maria dos Santos. Rafael se levantou tão rápido que quase tropeçou nos próprios pés, sentindo uma tontura momentânea. Sou eu, sou o filho. Como ela tá, doutor? Por favor, me diz que ela vai ficar bem. O médico fez um sinal para que ele o acompanhasse até um corredor lateral mais reservado, longe dos ouvidos curiosos da sala de espera lotada. Quando estavam relativamente isolados, ele começou a falar num tom profissional, mas humano. Sua mãe está estabilizada no momento. A gente conseguiu estabilizar os sinais vitais dela. Ela estava em um quadro muito sério de desidratação severa e desnutrição avançada. Já colocamos soro fisiológico e glicose por via intravenosa e estamos fazendo todos os exames necessários para avaliar o estado geral dela. Ela também apresenta sintomas claros de uma infecção respiratória bastante séria, muito provavelmente uma pneumonia bacteriana. Vamos precisar interná-la por no mínimo 1 semana, talvez 10 dias, depende da evolução do quadro. Rafael respirou fundo, tentando processar todas essas informações técnicas. Pelo menos ela estava viva. Pelo menos estava sendo cuidada. Mas ela vai ficar bem? Vai se recuperar completamente? O médico hesitou por um breve momento antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado. Olha, com os cuidados médicos adequados, hidratação, antibióticos e alimentação gradual, sim,
As chances de recuperação são boas, considerando a idade dela. Mas eu preciso ser honesto com o senhor. O corpo dela passou por um trauma muito grande. Desnutrição e desidratação nesse nível causam danos que levam tempo para reverter. E na idade dela, qualquer complicação pode ser séria. Mas ela é forte. Está lutando. Isso conta muito. Rafael sentiu a garganta apertar novamente com a emoção. Eu preciso perguntar uma coisa, Sr. Rafael. O médico continuou, num tom mais sério. Em que condições exatamente o senhor encontrou sua mãe? Porque o quadro clínico dela é totalmente compatível com negligência grave, abandono e maus tratos. Como médico, eu tenho a obrigação legal de reportar casos assim. Rafael sentiu a raiva voltar com força, mas dessa vez era uma raiva fria, controlada. Eu encontrei ela completamente sozinha, doutor. Abandonada em um povoado deserto, vazio, sem ninguém. Sem comida, sem água potável, sem abrigo adequado, minha irmã mais velha deveria estar cuidando dela. Era o que ela me dizia sempre que eu perguntava. Mas, na verdade, ela abandonou nossa mãe lá para morrer. O médico fez uma anotação cuidadosa em uma prancheta que carregava. Entendo perfeitamente a situação. Vou precisar notificar oficialmente o Ministério Público e a Assistência Social sobre este caso. Situações de abandono de idosos são crimes graves que precisam ser investigados e punidos. O senhor está disposto a prestar depoimento formal quando necessário? Completamente disposto. Eu quero que investiguem tudo. Quero que minha irmã pague pelo que fez com nossa mãe. O médico assentiu com aprovação. O senhor pode ir ver sua mãe agora se quiser, mas preciso avisar que ela está sedada. O corpo dela precisa de repouso absoluto para começar a se recuperar. Pode ser que ela não acorde ou não consiga falar muito. Eu entendo. Só quero ver ela, saber que ela está realmente segura agora. O médico levou Rafael através de corredores de hospital, com aquele cheiro característico de desinfetante misturado com remédios, até a ala de internação. Era um quarto compartilhado, com 6 leitos separados, apenas por cortinas finas, de tecido verde desbotado. Dona Irene estava no último leito, perto da janela que dava para o estacionamento. Ela parecia tão absurdamente pequena e frágil naquela cama de hospital, com o soro no braço conectado por uma agulha, os aparelhos médicos apitando baixinho ao lado em um ritmo constante e tranquilizador, monitorando cada batimento do coração dela. A pele do rosto ainda estava muito pálida, os lábios rachados, mas ela estava limpa. Alguém tinha dado um banho nela, penteado os cabelos embaraçados. Rafael puxou uma cadeira de plástico desconfortável e sentou bem ao lado da cama, o mais perto possível. Pegou a mão da mãe, que agora estava mais quente por causa do soro, e segurou com todo o carinho que tinha guardado todos esses anos, acariciando de leve com o polegar. Desculpa, mãe. Me desculpa por não ter estado mais perto esses anos todos. Me desculpa por não ter percebido o que estava acontecendo. Mas agora eu vou cuidar da senhora. Eu prometo solenemente que vou cuidar da senhora do jeito que a senhora sempre mereceu. Isso eu juro. Ele ficou ali sentado por mais de 1 hora, só observando a respiração dela, ouvindo os sons característicos do hospital ao redor, as conversas abafadas dos médicos e enfermeiras no corredor, os passos apressados de quem corria para alguma emergência, o choro distante de algum paciente em outro quarto, o bip constante das máquinas. Era um ambiente triste, mas ao mesmo tempo reconfortante, porque significava que ela estava sendo cuidada, estava segura, estava viva. O celular dele vibrou. Ele olhou, esperando que fosse Carla, mas era uma mensagem de Patrícia. Finalmente! Ele abriu com o coração acelerado. Não sei do que você está falando, Rafael. A mãe está aqui em casa comigo. Você deve ter se confundido com outra pessoa. Rafael sentiu o sangue literalmente ferver nas veias. Ela estava mentindo descaradamente, tentando negar o óbvio. Ele respondeu imediatamente, digitando com tanta força que quase quebrou a tela do celular.
Para de mentir, Patrícia. Eu encontrei ela. Nossa mãe, a senhora Irene, abandonada para morrer. Ela está internada aqui no hospital de Itumbiara agora mesmo, em estado grave. Você abandonou nossa própria mãe para morrer sozinha, como um cachorro na rua. Pode parar de fingir, porque não vai funcionar. Patrícia demorou vários minutos para responder, e quando o fez, a mensagem veio carregada de raiva defensiva. Você não sabe de absolutamente nada da minha vida, Rafael. Você sumiu por 15 anos inteiros e agora aparece do nada querendo bancar o filho perfeito, o Salvador. Eu cuidei dela sozinha esse tempo todo, sozinha. Enquanto você estava vivendo sua vidinha feliz com sua família perfeita, eu estava aqui lidando com tudo. Você não tem direito de me julgar. Rafael respirou fundo várias vezes antes de responder, tentando controlar a raiva que ameaçava explodir. Cuidar não é abandonar uma pessoa idosa numa vila deserta sem comida e sem água, Patrícia. Isso não é cuidar. Isso é tentar matar. Amanhã de manhã eu vou te procurar pessoalmente. E você vai me explicar tudo nos mínimos detalhes, cada decisão que tomou. E vai encarar as consequências. Patrícia não respondeu mais nada depois disso. Rafael bloqueou o celular e voltou sua atenção completa para a mãe. Não ia deixar que a raiva da irmã contaminasse esse momento. Rafael passou a noite inteira no hospital, dormindo ou tentando dormir naquela cadeira de plástico extremamente desconfortável ao lado da cama de Dona Irene. Acordava a cada pequeno barulho, a cada movimento que ela fazia, a cada alteração no ritmo dos aparelhos médicos. De madrugada, por volta das 3 horas, uma enfermeira noturna veio trocar o soro e verificar os sinais vitais, anotando tudo em uma prancheta médica. O senhor é um bom filho, ela disse baixinho, para não acordar os outros pacientes do quarto, sorrindo com simpatia genuína. Não é todo dia que a gente vê alguém ficando aqui a noite toda desse jeito. A maioria vai embora depois da visita. Rafael não se sentia nada como um bom filho naquele momento. Se fosse realmente bom, teria percebido antes o que estava acontecendo. Teria insistido mais em visitar, mesmo morando longe. Teria desconfiado quando Patrícia começou a ficar evasiva nas respostas. Mas ele tinha simplesmente acreditado nas palavras da irmã, tinha assumido que estava tudo bem, e isso quase custou a vida da mãe. Quando finalmente o sol nasceu, pintando o céu de laranja através da janela suja do hospital, Rafael saiu do quarto para esticar as pernas entorpecidas e tomar um café na lanchonete do hospital que ficava no térreo. O lugar era pequeno e simples, com algumas mesas de fórmica e cadeiras de plástico, atendido por uma senhora de meia-idade que parecia estar ali desde sempre. Ele comprou um pão de queijo ainda quente e um café preto forte. Sentou em uma mesa perto da janela e olhou para a cidade de Itumbiara, acordando devagar. Carros começando a passar com mais frequência, pessoas indo trabalhar com expressões cansadas, lojas abrindo as portas, a vida seguindo seu curso normal e indiferente, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas para Rafael, absolutamente tudo tinha mudado nas últimas 24 horas. Ele não podia mais fingir que não sabia da situação. Não podia mais delegar toda a responsabilidade para a irmã e lavar as mãos. Dona Irene era mãe dele também. Não importava quanto tempo tivesse passado. Não importava o quanto eles tinham se afastado. Ela o criou, cuidou dele quando criança, fez sacrifícios por ele. E ele tinha falhado completamente com ela quando ela mais precisava. Voltou para o quarto meia hora depois. Dona Irene estava acordada, deitada de lado, olhando pela janela com uma expressão distante e melancólica. Quando percebeu a presença dele, virou a cabeça devagar e um pequeno sorriso cansado apareceu no rosto marcado. Bom dia, mãe. Como a senhora dormiu? Melhor do que nos últimos meses inteiros, meu filho. Essa cama é muito mais confortável que o chão duro. A voz dela estava um pouco mais firme do que ontem, o que era um bom sinal. O soro e os medicamentos estavam fazendo efeito. Tá sentindo dor em algum lugar?
um pouco no peito quando respiro fundo, mas nada insuportável. Os remédios que eles estão me dando ajudam muito. Rafael puxou a cadeira para mais perto e se sentou, pegando a mão dela entre as suas. Mãe, eu preciso que a senhora me conte tudo o que aconteceu, desde o começo. Como foi que a senhora foi parar naquele lugar horrível? Dona Irene respirou fundo, reunindo forças para reviver memórias dolorosas. Os olhos ficaram marejados, mas ela piscou várias vezes para conter as lágrimas. Depois que você casou e foi morar longe, eu fiquei morando com a Patrícia no apartamento dela, em Goiânia. No começo, ela realmente cuidava bem de mim, filho. Juro que cuidava. Me levava no médico, comprava meus remédios, fazia comida. A gente até conversava bastante. Mas com o passar do tempo, as coisas foram mudando. Ela começou a reclamar de tudo. Dizia que eu dava muito trabalho, que ela não tinha mais vida própria por minha causa, que tinha perdido o namorado porque ele não aguentava ter uma sogra morando junto. Começou a me tratar mal, sabe? Com impaciência, com rispidez. Um dia, ela começou a falar sério que ia me colocar num asilo público. Eu fiquei apavorada. Tenho muito medo de asilos, sempre tive. Rafael apertou a mão dela com mais força, encorajando-a a continuar. Faz uns 3 meses, mais ou menos, ela chegou em casa e disse que ia me levar para passar um tempo na casa de uma amiga dela, que morava no interior de Goiás. Disse que essa amiga era enfermeira aposentada e que ia ser bom para mim, que eu ia descansar, respirar ar puro, ficar longe da poluição da cidade grande. Eu não queria ir, mas ela insistiu tanto, disse que era só por umas semanas. A gente pegou o carro dela e viajou por horas. Mas quando chegou naquele lugar, naquele povoado abandonado, não tinha amiga nenhuma, não tinha ninguém. Ela me tirou do carro, me deixou debaixo daquela árvore com uma garrafinha de água e uma sacolinha com uns pães e foi embora sem olhar para trás. Eu gritei, chorei, implorei, mas ela não voltou. Simplesmente acelerou e desapareceu numa nuvem de poeira. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto de Dona Irene, e Rafael também não conseguia segurar as suas. Ele se levantou e abraçou a mãe com todo cuidado, para não machucar ou desconectar os fios. Me desculpa, mãe. Me desculpa por não ter percebido o que estava acontecendo com a senhora. Você não tem culpa de nada, filho. Você não podia saber. A Patrícia sempre foi muito boa em esconder as coisas, em manipular a verdade. Como a senhora conseguiu sobreviver todo esse tempo sozinha? Tinha uma senhora muito idosa que morava numa casinha mais afastada do povoado. Dona Conceição se chamava. Ela devia ter uns 90 anos, andava toda curvada com uma bengala. Quando me viu ali abandonada, ela teve pena. Me levou para a casa dela, me deu um pouco de comida, água limpa. Mas ela era muito velhinha e doente também. Quase não conseguia andar direito nem cuidar de si mesma. A gente se ajudava como podia. Ela dividia comigo o pouquinho que tinha, que era quase nada. Mas faz uns 15 ou 20 dias que eu não vejo mais a Dona Conceição. Fui na casa dela e encontrei tudo fechado. Acho que ela morreu, meu filho. Morreu sozinha ali, e eu não pude fazer nada para ajudar. Rafael fechou os olhos, sentindo uma dor profunda no peito. 2 mulheres idosas, abandonadas para morrer sozinhas. Uma delas não teve a sorte de ser encontrada a tempo. Por que a senhora não tentou pedir ajuda para alguém que passasse, mãe? Não passou nenhum carro, nenhuma pessoa? Passava um carro ou outro muito de vez em quando, mas sempre em alta velocidade, levantando poeira. Eu tentei acenar algumas vezes, mas eles nunca paravam. Acho que tinham medo ou simplesmente não me viam direito. E eu não tinha forças para correr atrás. E o celular? Por que não me ligou, mãe? A Patrícia levou meu celular 1 semana antes de me abandonar. Disse que eu não precisava mais dele, que era desperdício pagar conta, e mesmo se tivesse, eu não decorava mais seu número. Faz tanto tempo que a gente não conversa.
Rafael abraçou a mãe de novo, sentindo o corpo frágil dela tremendo de emoção. Ficaram assim por longos minutos, em silêncio, apenas segurando um ao outro, tentando curar anos de distância e dor com um simples abraço. Eu vou resolver isso tudo, mãe. A senhora não vai mais voltar para aquele lugar nunca mais na vida e vai ter justiça, eu prometo. A Patrícia vai responder pelo que fez. Rafael saiu do hospital no meio da manhã completamente determinado e com um propósito claro. Ele precisava confrontar Patrícia pessoalmente, olho no olho. Precisava entender, mesmo sabendo que nunca ia realmente entender como uma pessoa conseguia fazer aquilo com a própria mãe. Antes de sair, passou na recepção e deixou seu número de celular com instruções expressas para ligarem imediatamente se houvesse qualquer mudança no estado de Dona Irene, para melhor ou para pior. Dirigiu até Goiânia, uma viagem de aproximadamente 2 horas e meia pela BR-153. Durante todo o caminho, ligou para Carla várias vezes para contar tudo nos mínimos detalhes, desde o momento que encontrou a mãe até a conversa no hospital pela manhã. Meu Deus, Rafael, eu sempre soube que sua irmã era uma pessoa difícil, complicada, mas isso passa de absolutamente todos os limites imagináveis. Isso é monstruoso. Carla disse do outro lado da linha, a voz chocada e indignada. Eu vou na casa dela agora. Preciso ouvir da boca dela o que aconteceu. Por que ela fez isso? Preciso tentar entender. Você tem certeza? Você está muito nervoso, Rafael, muito abalado emocionalmente. Não vai acabar dando em briga feia? Em violência? Eu vou tentar me controlar o máximo que conseguir. Mas ela vai ter que me dar explicações, Carla. Não dá para deixar isso passar, como se nada tivesse acontecido. Eu entendo completamente. Só toma cuidado, por favor. E qualquer coisa me liga. Eu pego as crianças na escola e vou te encontrar se você precisar. Obrigado, amor. Você é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Chegando na capital, Rafael foi direto para o apartamento de Patrícia, que ficava no setor Bueno, um bairro de classe média da cidade. Era um prédio relativamente novo, com portaria e interfone, jardins bem cuidados na entrada. Ele estacionou o carro e foi até o interfone, apertando o botão do apartamento 304 com força. Quem é? A voz de Patrícia soou metálica pelo interfone. Tensa. Sou eu, Rafael. Abre aí. A gente precisa conversar agora. Houve uma pausa muito longa, de quase 1 minuto inteiro. Rafael estava prestes a apertar de novo quando ela finalmente respondeu. Não tenho absolutamente nada para falar com você, Rafael. Vai embora. Abre essa porta agora, Patrícia, ou eu subo e arrombo. E não pensa que eu tô brincando. Você não teria coragem. Testa aí para ver. Eu acabei de encontrar nossa mãe abandonada para morrer. Você acha mesmo que eu não tenho coragem de arrombar uma porta? Outra pausa longa e pesada. Então o barulho eletrônico da trava liberando. Rafael entrou e subiu as escadas até o 4º andar, ignorando completamente o elevador. Precisava do esforço físico para tentar controlar a adrenalina que corria nas veias. Quando chegou na porta do apartamento, ela estava entreaberta. Ele empurrou e entrou. Patrícia estava na sala de estar, de braços cruzados numa postura defensiva. Ela tinha 42 anos, cabelos pintados de loiro platinado, roupas de marca que pareciam caras, unhas feitas, maquiagem impecável. Sempre se preocupou muito com aparências, sempre se achou superior a Rafael por ter diploma universitário e trabalhar em escritório. O que exatamente você quer de mim? Ela perguntou com frieza, sem nenhum traço de arrependimento na voz. O que eu quero? Rafael sentiu a raiva explodir. Eu quero saber como você teve coragem, como você conseguiu simplesmente abandonar nossa mãe, uma mulher de 73 anos, doente e frágil, para morrer sozinha num lugar abandonado. Patrícia revirou os olhos num gesto de desprezo que fez o sangue de Rafael ferver ainda mais. Deixa de ser dramático, Rafael. Para com esse teatro todo. Eu não abandonei ela para morrer coisa nenhuma.
Eu deixei ela num lugar onde tinha outras pessoas que podiam cuidar dela. Tinha aquela velha lá, a Conceição. Outras pessoas. Rafael deu um passo ameaçador na direção dela. Aquela senhora tinha 90 anos, Patrícia. 90! Ela mal conseguia cuidar de si mesma. E provavelmente morreu de abandono também. Nossa mãe estava desnutrida, desidratada, com pneumonia grave. Se eu não tivesse encontrado ela por acaso, por puro acaso, ela teria morrido em poucos dias. Patrícia desviou o olhar para a janela, a mandíbula tensa, mas ainda sem demonstrar qualquer emoção real. Eu fiz o que pude durante muito tempo. Você simplesmente não tem ideia, não faz a mínima noção do trabalho que dá cuidar de uma pessoa idosa dia após dia, ano após ano. Eu cuidei dela sozinha por 15 anos inteiros. 15 anos, Rafael, enquanto você estava por aí, vivendo sua vidinha confortável com sua família feliz, eu estava aqui carregando todo o peso nas costas. Rafael forçou-se a respirar fundo várias vezes antes de responder, tentando não gritar. Eu sempre ofereci ajuda, Patrícia. Sempre perguntei se você precisava de dinheiro, de alguém para ajudar com os cuidados, se precisava de qualquer coisa. E você sempre, sem exceção, disse que estava tudo bem. Sempre disse que não precisava de nada. Patrícia soltou uma risada completamente amarga e sem humor. Dinheiro? Você realmente acha que dinheiro resolve tudo, né? Típico de homem. Você tem alguma ideia de quanto custa um remédio de pressão alta importado? Quanto custa uma fralda geriátrica de qualidade? Quanto custa ter alguém te acordando 3 vezes por noite porque precisa ir no banheiro? Quanto custa ter que faltar no trabalho toda semana para levar alguém no médico? Você sabe quanto isso tudo custa em vida, em sanidade mental, em relacionamentos destruídos? Rafael sentiu que precisava se sentar antes que as pernas falhassem. Foi até a poltrona e se deixou cair nela. Então você devia ter me pedido ajuda de verdade. Devia ter me falado a verdade sobre como estava sendo difícil. A gente podia ter contratado uma cuidadora profissional, podia ter dividido as responsabilidades de alguma forma. Patrícia finalmente se sentou também, no sofá de couro bege em frente a ele. Pareceu murchar um pouco, a máscara de frieza começando a rachar. E você ia fazer o que exatamente, Rafael? Largar seu emprego, sua mulher, seus filhos, sua vida inteira para vir morar aqui e cuidar dela comigo? Não me faça rir. Você escolheu sua vida há 15 anos atrás. Escolheu sua esposa em vez da família. Não vem agora querer bancar o filho dedicado. Rafael balançou a cabeça com tristeza profunda. Eu nunca escolhi a Carla em vez da nossa mãe, Patrícia. Eu escolhi construir minha própria vida, que é um direito que todo ser humano tem. O problema é que você sempre usou a mãe como arma de manipulação emocional. Sempre. As lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto de Patrícia, borrando a maquiagem cara que ela usava. Eu tentei, Rafael. Eu juro por Deus que eu tentei muito. Tentei de verdade durante anos, mas chegou um ponto que eu simplesmente não aguentava mais. Meu marido me deixou por causa disso tudo. Dizia que eu dava mais atenção para a mãe do que para ele, que nossa casa parecia um hospital, que ele não tinha casado para virar enfermeiro. Eu perdi meu emprego na empresa de contabilidade porque faltava demais para levar ela em consultas médicas. Eu estava me afundando financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. Eu estava literalmente me afogando e não via saída. Rafael sentiu uma pontada de algo que poderia ser pena, mas a raiva ainda era muito maior. E você achou que a única solução possível, era abandonar nossa mãe em um lugar deserto para morrer? Isso era a única alternativa que você enxergava? Patrícia limpou as lágrimas com as costas da mão, manchando ainda mais a maquiagem. Eu realmente pensei que alguém ia encontrar ela rapidamente, que iam levar ela para um abrigo do governo, para o hospital público, para algum lugar onde cuidariam dela. Eu não conseguia mais olhar para ela sem sentir raiva, Rafael.
Raiva dela, raiva de mim, raiva da situação toda. E eu sabia que se continuasse, se ficasse mais tempo, eu ia acabar fazendo algo muito pior. Ia explodir de uma forma terrível. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, apenas olhando para a irmã que chorava. Uma parte muito pequena dele conseguia entender, de alguma forma distorcida, que ela tinha chegado num ponto de colapso emocional. Mas a parte maior, a parte racional e humana, sabia que nada disso justificava o que ela tinha feito. Isso não justifica nada, Patrícia. Absolutamente nada. Você cometeu um crime grave. Abandono de incapaz, maus tratos contra idoso. São crimes que têm pena de prisão. Patrícia olhou para ele com os olhos arregalados de medo pela primeira vez. Você vai me denunciar? Vai colocar sua própria irmã na cadeia? O médico que atendeu a mãe já notificou as autoridades competentes. Não sou eu que vou te denunciar. Eles vão investigar de qualquer forma e vão chegar em você inevitavelmente. O que eu vim fazer aqui foi te dar a chance de pelo menos reconhecer o erro, de mostrar algum arrependimento real. Patrícia baixou a cabeça, soluçando. Eu me arrependo. Claro que eu me arrependo. Você acha que eu durmo bem à noite? Você acha que eu não penso nela todos os dias? Então você vai ter que provar isso. A mãe está internada em Itumbiara. Quando ela tiver alta médica, eu vou levar ela para minha casa. Vou cuidar dela como sempre deveria ter feito desde o início. E você não vai mais se aproximar dela. Não vai ter nenhum tipo de contato, a não ser que peça desculpas sinceras de joelhos e prove, com ações concretas e não palavras vazias, que realmente mudou como pessoa. Patrícia assentiu em silêncio, completamente quebrada, as lágrimas escorrendo sem parar pelo rosto. Rafael se levantou, sentindo-se exausto emocional e fisicamente. Foi em direção à porta, mas antes de sair, olhou para trás uma última vez. Você devia procurar ajuda profissional, Patrícia. Sério mesmo. Um psicólogo, um psiquiatra, algum profissional da área de saúde mental. Porque o que você fez não foi só contra a nossa mãe, foi contra você mesma também. Você destruiu a si própria com essas escolhas. Ele saiu sem esperar resposta, fechando a porta atrás de si com um estalo final. Desceu as escadas devagar, cada degrau pesando 1 tonelada, entrou no carro e ficou ali parado por vários minutos, apenas processando tudo o que tinha acontecido. Então ligou para Carla e chorou ao telefone durante 15 minutos seguidos, liberando toda a tensão, raiva e tristeza acumuladas. Rafael voltou para Itumbiara com o coração ainda pesado, mas com uma determinação renovada. A conversa com Patrícia não tinha resolvido absolutamente nada, em termos práticos, apenas confirmado o que ele já sabia. Sua irmã havia cometido um ato imperdoável e agora teria que viver com as consequências disso pelo resto da vida. Mas agora ele tinha uma nova e urgente preocupação ocupando sua mente completamente. Como exatamente ia cuidar de Dona Irene quando ela recebesse alta do hospital? A situação prática era complicada. Ele trabalhava todos os dias, de segunda a sábado, viajando por diversas cidades do interior goiano, visitando clientes, às vezes ficando fora de casa por 2 ou 3 dias seguidos, quando precisava ir para regiões mais distantes. Carla também tinha seu emprego fixo em uma loja de roupas femininas, no centro de Itumbiara, onde trabalhava das 9 da manhã às 6 da tarde de segunda a sábado. E os filhos, Mateus e Ana Clara, estudavam em período integral na escola municipal, saindo de casa às 7 da manhã e voltando apenas às 5 da tarde. A casa ficava vazia o dia inteiro. Não seria possível deixar Dona Irene sozinha nesse estado de fragilidade. Ela precisava de cuidados constantes, supervisão médica, ajuda para tomar banho, se alimentar, tomar os remédios nos horários certos.
Quando chegou ao hospital já era final de tarde. Encontrou Dona Irene acordada, sentada na cama com alguns travesseiros extras nas costas para apoio, tomando um caldo ralo de legumes que a equipe de nutrição do hospital havia preparado. Ela sorriu ao ver o filho e Rafael percebeu com alívio que o rosto dela já estava com um pouco mais de cor, um pouco menos cadavérico do que ontem. Como está se sentindo hoje, mãe? Bem melhor, filho. Consegui comer um pouco de mingau de aveia no café da manhã e agora esse caldinho. O médico passou aqui mais cedo e disse que estou evoluindo bem, que os antibióticos estão fazendo efeito na pneumonia. Que ótima notícia! Rafael puxou a cadeira que já estava se tornando familiar e sentou ao lado dela. A senhora conseguiu dormir bem? Dormi sim. Tive alguns pesadelos com aquele lugar horrível, mas toda vez que acordava assustada e via que estava aqui, segura, com você por perto, conseguia voltar a dormir. Rafael pegou a mão dela e ficou ali em silêncio por alguns minutos, apenas fazendo companhia, enquanto ela terminava de tomar o caldo devagar, uma colherada de cada vez. Quando ela terminou, ele começou a pensar em voz alta, compartilhando suas preocupações. Mãe, eu tenho pensado muito sobre o que vai acontecer quando a senhora receber alta daqui. Eu quero muito levar a senhora para morar comigo, com a Carla e as crianças. Mas eu fico preocupado porque a gente trabalha o dia todo, a casa fica vazia. A senhora vai precisar de alguém para ajudar, principalmente no começo da recuperação. Dona Irene acariciou a mão do filho com ternura. Eu não quero ser um peso na vida de vocês, meu filho. Vocês já têm suas próprias dificuldades, suas contas para pagar. Eu posso me virar. Não precisa se preocupar tanto. A senhora nunca, nunca vai ser um peso para mim. A senhora é minha mãe. Cuidar da senhora é minha obrigação e também meu privilégio. Eu só preciso organizar as coisas direito. Naquela noite, depois de sair do hospital, Rafael teve uma longa conversa com Carla em casa. Os dois sentaram à mesa da cozinha depois que as crianças foram dormir, com canetas e papel, planejando cada detalhe. Fizeram contas, analisaram o orçamento familiar, que já era apertado, pensaram em todas as possibilidades. A gente vai precisar de uma cuidadora durante o dia, Carla disse, sempre prática e organizada. Alguém que fique com ela enquanto a gente trabalha, que ajude com banho, medicação, comida. Mas a gente não tem dinheiro no orçamento para contratar alguém assim. Rafael respondeu, olhando para os números anotados no papel que simplesmente não fechavam. E a aposentadoria dela? Ela recebe, não recebe? Rafael tinha esquecido completamente desse detalhe no meio de toda a confusão emocional. Ligou imediatamente para Patrícia, mesmo sendo já tarde da noite. Ela atendeu na segunda tentativa, a voz embargada como se estivesse chorando. O que você quer agora, Rafael? Quero saber sobre a aposentadoria da mãe. Onde exatamente está sendo depositada? Em qual conta bancária? Patrícia hesitou por um longo momento antes de responder e Rafael já sabia que não ia gostar do que ia ouvir. Está sendo depositada na minha conta corrente. Eu uso o dinheiro para pagar as despesas que tive com ela todos esses anos. Rafael sentiu a raiva subir de novo, mas tentou manter a calma, respirando fundo várias vezes. Então você vai transferir essa aposentadoria para uma conta no nome dela imediatamente, agora. Amanhã mesmo, na primeira hora da manhã, você vai no banco e resolve isso. Não é tão simples assim, Rafael. Tem burocracia, documentação, eu não quero ouvir desculpas. Ou você faz isso voluntariamente, ou eu vou atrás dos meus direitos legais. Vou contratar um advogado, vou mover uma ação judicial e aí vai ser bem pior para você. Além de responder criminalmente por abandono, vai responder também por apropriação indevida de benefício de idoso. Escolhe. Tá bom, Patrícia disse a voz derrotada. Eu vou resolver isso amanhã. Juro. Patrícia desligou sem se despedir. Mas 3 dias depois,
Exatamente como Rafael havia exigido, ele recebeu uma ligação do gerente da agência bancária de Itumbiara, confirmando que a aposentadoria de Dona Irene, no valor de um salário mínimo e meio, tinha sido transferida para uma conta poupança nova aberta em nome dela. Não era muito dinheiro, mas já ajudava significativamente. Com esse dinheiro, e fazendo alguns ajustes dolorosos no orçamento familiar, cortando despesas supérfluas, cancelando alguns serviços que não eram essenciais, Rafael conseguiu calcular que seria possível, apertado, mas possível, contratar uma cuidadora para ficar com Dona Irene durante o dia. Carla foi quem encontrou Dona Marlene através de uma indicação de uma colega da loja. Ela tinha 60 anos, era viúva, tinha trabalhado como técnica de enfermagem durante 30 anos antes de se aposentar. E agora fazia trabalhos de cuidadora para complementar a renda e também porque simplesmente gostava de cuidar de pessoas. Elas conversaram longamente, Carla explicou toda a situação difícil e Dona Marlene aceitou o trabalho, mesmo o salário sendo um pouco abaixo do que ela normalmente cobrava. Disse que a história tinha tocado seu coração e que queria ajudar. Enquanto Dona Irene ainda estava internada, Rafael e Carla trabalharam freneticamente para preparar a casa. Transformaram o pequeno escritório que Rafael raramente usava, que servia mais como depósito de coisas velhas, em um quarto confortável para ela. Compraram uma cama nova, não muito cara, mas confortável, e com colchão ortopédico adequado para idosos, um armário pequeno mas funcional em uma liquidação. Colocaram cortinas claras e alegres que deixavam bastante luz do sol entrar. Carla, que sempre teve bom gosto para decoração mesmo sem dinheiro, ajudou a deixar o espaço acolhedor com plantas, algumas fotos antigas da família emolduradas que ela encontrou guardadas em caixas, um tapete macio. Mateus e Ana Clara também participaram, animados com a ideia de ter a avó morando com eles. Uma avó que mal conheciam, mas que já amavam pela forma como o pai falava dela. Fizeram desenhos para pendurar na parede do quarto novo, escolheram flores para plantar em vasos. No 10º dia de internação, o médico finalmente deu a alta para Dona Irene. Ela tinha se recuperado surpreendentemente bem, considerando o estado grave em que chegou. A pneumonia estava curada. A desidratação revertida, ela tinha ganhado 4,5 quilos. Ainda estava frágil e precisaria de acompanhamento médico regular, fisioterapia para recuperar força muscular, mas o pior tinha passado. No dia em que foi buscá-la, Rafael levou uma roupa nova, simples, mas limpa e confortável, que Carla tinha comprado especialmente para ela. Ajudou a mãe a se vestir, a pentear os cabelos que já estavam crescendo de volta, a calçar um sapato macio. Quando ela ficou em pé, apoiada nele, olhou-se no pequeno espelho do banheiro do hospital e sorriu. Eu estava parecendo um fantasma, né, filho? Agora já estou voltando a ser gente de novo. A senhora sempre foi e sempre vai ser gente, mãe, e das melhores. A viagem até a casa foi tranquila. Rafael dirigindo devagar demais para os padrões dele, evitando cada buraco na estrada, parando de vez em quando para verificar se ela estava confortável. Quando finalmente chegaram e ele estacionou na frente da casa simples, mas bem cuidada, Dona Irene ficou emocionada. É aqui que vocês moram? É bonita, parece acolhedora. Carla, Mateus e Ana Clara estavam esperando na porta. As crianças tinham feito uma faixa improvisada com papel pardo escrito "Bem-vinda, vó Irene", em letras coloridas. Dona Irene chorou de emoção ao ver os netos que mal conhecia fazendo aquele gesto de carinho. Rafael a ajudou a entrar devagar, mostrando cada cômodo da casa, explicando onde ficava cada coisa. Quando chegaram ao quarto que tinham preparado para ela, Dona Irene parou na porta, olhando ao redor, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vocês fizeram tudo isso para mim? Claro, mãe. A senhora merece muito mais do que isso. Merece o mundo inteiro. Ela entrou no quarto, tocou na cama, nos lençóis limpos e cheirosos, olhou as fotos nas paredes, as cortinas floridas, as plantas verdes.
Sentou-se na cama devagar, testando a maciez do colchão, e então olhou para Rafael, Carla e as crianças reunidos na porta. Obrigada, meu filho. Obrigada, Carla. Obrigados, meus netinhos. Obrigada por não terem desistido de mim quando todo mundo desistiu. Esse é o melhor presente que alguém já me deu. O presente de uma segunda chance de viver com dignidade. Rafael se ajoelhou na frente dela e segurou suas mãos. Eu nunca vou desistir da senhora mãe. Isso eu prometo solenemente. Os primeiros dias com Dona Irene morando na casa foram um período intenso de adaptação para todos os membros da família. A rotina, que já era corrida, ficou ainda mais apertada, com novas responsabilidades, novos horários para cumprir, novas preocupações. Dona Irene precisava de ajuda praticamente para tudo no início. Para tomar banho, precisava de auxílio para não escorregar no box. Para se vestir, ela não conseguia alcançar os botões das costas nem amarrar os sapatos. Para comer certas refeições, precisava que alguém cortasse a comida em pedaços menores, porque suas mãos ainda tremiam muito. Rafael e Carla se revezavam em turnos cuidadosamente planejados. Ele acordava às 5 da manhã, meia hora mais cedo do que costumava, para preparar e dar os medicamentos da mãe antes de sair para trabalhar. Eram 6 comprimidos diferentes que ela precisava tomar em jejum com bastante água. Carla ficava responsável pelo café da manhã reforçado, ajudava a Dona Irene a tomar banho e se vestir, garantia que ela estava confortável antes de sair para o trabalho. Dona Marlene chegava pontualmente às 7 da manhã, todos os dias de segunda a sexta-feira. Era uma bênção, uma verdadeira dádiva na vida deles. Ela tinha uma paciência infinita, um jeito carinhoso, mas firme de lidar com pessoas idosas, fruto de décadas de experiência na área de saúde. Conversava durante horas com Dona Irene, fazia companhia, preparava almoços leves e nutritivos, seguindo à risca as recomendações da nutricionista do hospital. Ajudava com exercícios simples de fisioterapia que o médico tinha recomendado para ela recuperar força muscular e mobilidade. Os filhos também ajudavam cada um à sua maneira, conforme suas capacidades e idades. Mateus, o mais velho e responsável, lia o jornal em voz alta para a avó todas as tardes, quando chegava da escola. Contava histórias da escola, das aulas, dos amigos, do time de futebol. Ana Clara, mais criativa e artística, mostrava seus desenhos, cantava músicas que aprendia na escola, penteava com muito cuidado os cabelos grisalhos da avó, deixando-a se sentir bonita e cuidada. Mas Rafael percebia, mesmo com toda a ajuda e boa vontade de todos, que aquilo estava sendo pesado demais para sustentar a longo prazo. Ele estava fisicamente exausto, dormindo apenas 4 ou 5 horas por noite, trabalhando o dia inteiro, chegando em casa tarde. Ainda tinha que ajudar com os cuidados da mãe e dar atenção mínima aos filhos. Carla também estava no limite, fazendo malabarismos entre o trabalho, a casa, as crianças e Dona Irene. Eles praticamente não tinham mais tempo para conversar entre si, para ter um momento a sós como casal, para respirar. Uma noite, depois que todos já estavam dormindo, Rafael e Carla sentaram na varanda pequena dos fundos da casa, cada um com uma xícara de café fraco e quente nas mãos, apenas aproveitando 15 minutos de silêncio e paz. A gente não vai aguentar muito tempo assim, Carla disse baixinho, a voz carregada de cansaço. Não é sustentável, amor. A gente precisa de mais ajuda ou vai acabar adoecendo também. Eu sei que tá pesado demais, mas eu não posso abandonar ela, Carla. Não posso. Ninguém tá falando em abandonar ninguém. Ela segurou a mão dele com carinho. Mas talvez a gente precise pensar em opções. Tipo, aumentar as horas da Dona Marlene, talvez contratar alguém para os fins de semana também. A gente mal consegue pagar ela 5 dias por semana. Não dá para aumentar mais. Eles ficaram em silêncio, pensando, tentando encontrar soluções onde não pareciam existir.
Foi exatamente nesse momento de incerteza e preocupação que algo inesperado e devastador aconteceu. Na semana seguinte, Rafael recebeu uma ligação do médico que tinha cuidado de Dona Irene durante a internação no hospital. A voz dele estava séria, profissional, mas com um toque de compaixão humana. Senhor Rafael, é o doutor Henrique do Hospital de Itumbiara. Preciso falar com o senhor urgentemente sobre um assunto bastante delicado e importante relacionado à saúde de sua mãe. Rafael sentiu o estômago afundar imediatamente. Aquela sensação terrível de que algo ruim estava prestes a ser revelado. Pode falar, doutor. O que aconteceu? Ela piorou? Não exatamente. Quando sua mãe deu entrada aqui, em estado grave, nós fizemos uma bateria completa de exames de rotina e de investigação para identificar todas as condições médicas dela. E um desses exames, um raio-x de tórax que fizemos por causa da pneumonia, detectou algo que precisa ser investigado mais profundamente com urgência. Ela apresenta uma massa, um nódulo considerável no pulmão direito que não parecia estar lá por causa da infecção. Rafael sentiu todo o sangue drenar do rosto. As mãos começaram a tremer segurando o celular. Tumor? O senhor está dizendo que pode ser câncer? É uma possibilidade real que não podemos ignorar. Preciso que o senhor traga ela o mais rápido possível para fazer exames mais específicos, mais detalhados. Uma tomografia computadorizada de alta resolução e possivelmente uma biópsia. Pode ser algo benigno, um nódulo simples sem gravidade, mas precisamos investigar adequadamente. Rafael marcou todos os exames para a semana seguinte, pegou folga do trabalho, mobilizou toda a família. Passou os dias seguintes num estado de ansiedade terrível, tentando manter a calma na frente de Dona Irene, não querendo preocupá-la antes de ter certeza, mas por dentro estava sendo consumido pelo medo. Os exames confirmaram o pior cenário possível. Dona Irene tinha um tumor maligno no pulmão direito, tecnicamente classificado como adenocarcinoma, em estágio avançado e já relativamente grande. O médico oncologista chamou Rafael para uma conversa particular extremamente difícil em seu consultório. Pelo tamanho, localização exata e características do tumor, uma cirurgia seria extremamente arriscada na idade dela, Sr. Rafael. Há grandes chances de ela não sobreviver ao procedimento cirúrgico em si. E mesmo se fizéssemos quimioterapia agressiva, o que seria muito difícil para o corpo frágil dela aguentar, as chances estatísticas de cura completa são extremamente baixas, para ser honesto. Estamos falando de uma expectativa de vida de alguns meses, talvez um ano, se tivermos muita sorte e o corpo dela responder excepcionalmente bem ao tratamento. Rafael não conseguiu segurar as lágrimas que explodiram. Chorou ali mesmo no consultório, na frente do médico que observava com respeito e compaixão. Não pode ser verdade. A gente acabou de trazer ela de volta. Acabou de salvar ela. Ela não pode ter câncer agora. Não pode. Eu sinto muitíssimo. Realmente sinto. É extremamente injusto, mas infelizmente esse é o quadro clínico real que temos. Rafael saiu do consultório completamente atordoado, como se estivesse flutuando, como se nada fosse real. Entrou no carro, mas ficou ali parado por mais de meia hora, incapaz de dirigir, apenas olhando para o nada, através do para-brisa. Como ia contar isso para a mãe? Como ia dizer para aquela mulher que tinha acabado de sobreviver a um abandono cruel, que tinha acabado de ganhar uma segunda chance de viver com dignidade, que agora ela tinha apenas alguns meses de vida pela frente? Quando finalmente chegou em casa, já era noite. Dona Irene estava na sala, fazendo crochê com Ana Clara, os dois concentrados em um trabalho delicado. Ela olhou para ele e imediatamente percebeu que algo estava completamente errado. Conhecia o filho bem demais para não notar. O que aconteceu, meu filho? Você está com cara de quem recebeu uma notícia muito ruim. Rafael se sentou ao lado dela no sofá, mandou Ana Clara ir para o quarto fazer a lição de casa, pegou a mão da mãe entre as suas e respirou fundo várias vezes tentando encontrar coragem.
Mãe, os exames mostraram que a senhora está doente. Tem um tumor no pulmão. Câncer. Dona Irene ficou completamente em silêncio por um longo momento, apenas processando a informação lentamente. Então, ela assentiu com a cabeça devagar, como se no fundo já soubesse, já esperasse por isso. Eu já imaginava que tinha algo errado. Tenho sentido umas dores estranhas no peito há uns meses, uma tosse que não passava nunca. O médico disse que pode fazer tratamento, quimioterapia, mas ele foi honesto comigo. Disse que não é garantido que vá funcionar completamente. Dona Irene apertou a mão dele com mais força do que Rafael achava que ela conseguiria. Quanto tempo eu tenho, filho? Diz a verdade. Eu sou forte. Posso ouvir a verdade. Rafael sentiu a garganta fechando completamente, mas forçou as palavras a saírem. Alguns meses, talvez um ano, se o tratamento ajudar. Para sua completa surpresa, Dona Irene sorriu. Um sorriso triste, mas também de aceitação e paz. Então a gente tem que aproveitar e viver cada dia como se fosse o último, não é? Não vou desperdiçar o tempo que me resta com tristeza ou medo. Rafael tomou uma decisão que mudaria completamente suas prioridades de vida. Ele conversou longamente com o chefe, explicou toda a situação familiar difícil pela qual estava passando e conseguiu, depois de muita negociação, reduzir sua carga de trabalho significativamente. Passaria a trabalhar apenas 3 dias por semana, terça, quarta e quinta, em vez dos 6 dias que trabalhava antes. Obviamente, seu salário também seria reduzido proporcionalmente, o que ia apertar ainda mais o orçamento já apertado, mas ele não se importava. Dinheiro podia ser ganho de outras formas, outros trabalhos poderiam aparecer no futuro. Mas o tempo com a mãe, esse tempo era único, precioso, limitado e irreversível. Carla fez o mesmo tipo de sacrifício financeiro. Falou com a gerente da loja onde trabalhava e também conseguiu reduzir para meio período, trabalhando apenas das 9 da manhã até 1 da tarde. O salário dela caiu pela metade, mas ela também não hesitou. Eles queriam estar presentes, queriam aproveitar, queriam fazer daqueles últimos meses os melhores possíveis. Dona Irene começou o tratamento de quimioterapia 2 semanas depois. Os efeitos colaterais foram brutais, muito mais pesados do que ela ou qualquer um da família estava preparado. Ela vomitava constantemente, perdia todo o apetite mesmo com os remédios anti-náusea. Ficava enjoada o dia inteiro, com fraqueza extrema que a deixava de cama por dias depois de cada sessão. O cabelo que tinha começado a crescer de volta caiu novamente, dessa vez completamente, deixando-a careca. As sobrancelhas também caíram. As unhas ficaram fracas e quebradiças. A pele ficou amarelada e ressecada. Mas mesmo com todo esse sofrimento físico visível, Dona Irene nunca reclamava verdadeiramente. Sempre dizia, com um sorriso fraco, mas genuíno, que estava bem, que ia ficar melhor, que aquilo ia passar. Rafael admirava profundamente a força inabalável da mãe. Depois de absolutamente tudo que ela tinha passado na vida, ser abandonada para morrer, ser salva no último momento, descobrir um câncer terminal, ela ainda lutava, ainda tinha esperança, ainda se recusava a desistir. Uma tarde ensolarada de sábado, alguns meses depois do início do tratamento, Dona Irene pediu para conversar com Rafael a sós. Eles foram para o quintal pequeno dos fundos, sentaram-se debaixo da única árvore que tinha ali, uma mangueira velha que dava uma sombra gostosa. Filho, eu quero te pedir uma coisa muito importante. Preciso que você me ouça com atenção e com o coração aberto. Pode falar, mãe. Qualquer coisa que a senhora quiser. Se eu não sobreviver a essa doença, e a gente sabe que provavelmente não vou sobreviver mesmo, eu quero que você perdoe completamente a Patrícia, de verdade, do fundo do coração. Rafael sentiu um nó imenso na garganta. Esse era um assunto extremamente difícil, doloroso. Mãe, eu sei que é muito difícil, filho. Eu sei perfeitamente.
Ela fez algo imperdoável, horrível, que me causou um sofrimento enorme. Mas eu já perdoei ela completamente. Já faz tempo. E você precisa perdoar também, não por ela, mas por você mesmo. Ela me tirou 15 anos com a senhora, mãe. 15 anos preciosos que a gente podia ter passado juntos. Me tirou a chance de estar perto, de cuidar. Dona Irene pegou o rosto dele entre as mãos com ternura. Não tirou nada. Você escolheu se afastar há 15 anos atrás. E não foi uma escolha errada. Foi a escolha certa para você, para sua saúde mental, para construir sua própria família. A Patrícia fez as escolhas dela, escolhas terríveis e criminosas. Mas ela fez. E agora ela tem que viver para sempre com o peso dessas escolhas. Mas você, meu filho querido, você não precisa carregar o peso adicional do que ela fez. Você não precisa deixar a raiva e o ressentimento envenenarem seu coração pelo resto da vida. Rafael deixou as lágrimas escorrerem livremente pelo rosto. Eu vou tentar, mãe. Por senhora, eu prometo que vou tentar de verdade. Nos meses que se seguiram, Rafael cumpriu a promessa difícil que fez. Ele ligou para Patrícia pela primeira vez desde aquela conversa terrível no apartamento dela. A conversa foi extremamente difícil, cheia de pausas longas e silêncios desconfortáveis, mas no final dele, respirando fundo e engolindo todo o orgulho e raiva, ele conseguiu dizer as palavras que sabia que precisava dizer. Eu não aprovo o que você fez, Patrícia. Nunca vou aprovar. Foi horrível, cruel, imperdoável por qualquer padrão moral ou humano. Mas a mãe me pediu especificamente para te perdoar. E eu vou tentar. Por ela, não por você. Patrícia chorou copiosamente do outro lado da linha telefônica. Eu sinto muito, Rafael. Sinto muito de verdade. Se eu pudesse voltar no tempo e mudar tudo, eu mudaria. Eu juro que mudaria. Eu sei que você sente, mas sentir não muda o que aconteceu. O que você pode fazer agora é viver o resto da sua vida tentando ser uma pessoa melhor. Eles não viraram melhores amigos depois disso, nem voltaram a ter a relação próxima de irmãos que talvez nunca tiveram de verdade. Mas estabeleceram uma espécie de trégua frágil, uma ponte estreita entre dois lados de um abismo. Patrícia começou a visitar Dona Irene uma vez por mês, sempre trazendo alguma coisa. Flores, um bolo caseiro, livros de crochê. As visitas eram tensas e cheias de não-ditos no início, conversas superficiais sobre tempo e trivialidades. Mas com o passar do tempo, foram ficando gradualmente mais leves, mais genuínas. Dona Irene ficava visivelmente feliz em ver os dois filhos juntos na mesma sala, mesmo que ainda houvesse uma distância emocional enorme entre eles. O Natal se aproximava rapidamente. Seria o primeiro Natal que Rafael passaria com a mãe em exatos 15 anos. Ele queria desesperadamente que fosse especial, memorável, perfeito. Mesmo sabendo, com uma certeza dolorosa no coração, que provavelmente seria também o último Natal que teriam juntos. Carla e as crianças se empenharam totalmente em ajudar a tornar a data especial. Compraram uma árvore de Natal pequena, mas bonita em uma promoção. Penduraram luzes coloridas por toda a casa, colocaram enfeites que eles mesmos fizeram com materiais simples, papel colorido, cola, purpurina. Ana Clara fez uma estrela dourada linda para o topo da árvore. Mateus ajudou o pai a pendurar as luzes na varanda da frente da casa. Dona Irene participava de tudo que conseguia, sentada em uma cadeira confortável, dando palpites, contando histórias dos natais de antigamente, quando Rafael era criança. No dia 24 de dezembro, a casa de Rafael estava completamente transformada, cheia de vida e luz. Ele tinha convidado alguns vizinhos próximos que tinham se tornado amigos ao longo dos anos, alguns colegas de trabalho que não tinham para onde ir passar a data. Patrícia também foi convidada e, para surpresa de todos, ela aceitou e veio, trazendo uma torta de nozes maravilhosa que Dona Irene adorava desde sempre. Dona Marlene, a cuidadora que tinha se tornado praticamente parte da família,
também foi convidada e trouxe um pudim de leite condensado que parecia ter sido feito pelos anjos. A ceia foi simples financeiramente, mas farta emocionalmente. Um peru modesto que Carla conseguiu comprar em prestações, farofa temperada com bacon e passas, arroz branco soltinho, saladas coloridas, frutas da estação. Nada muito sofisticado ou caro, mas feito com todo o amor e cuidado do mundo. Todos se sentaram ao redor da mesa, que precisou ser aumentada com uma tábua extra para caber todo mundo. E Rafael fez uma oração de agradecimento emocionada antes de começarem a comer. Depois da ceia, todos se acomodaram na sala apertada. Mateus tinha aprendido a tocar violão nos últimos meses, praticando todos os dias, e tocou algumas músicas natalinas tradicionais com surpreendente habilidade. Ana Clara cantou com sua voz cristalina de criança, e todos acompanharam. Dona Irene estava absolutamente radiante, com um brilho nos olhos que há muito tempo Rafael não via, sorrindo largo, batendo palmas no ritmo, cantarolando junto quando tinha energia. Quando a noite já estava avançada e os convidados foram gradualmente se despedindo e indo embora, Dona Irene chamou Rafael, Carla, Patrícia e os netos para ficarem mais perto dela. Ela estava visivelmente cansada depois de tanta emoção e atividade, mas também incrivelmente feliz. Eu quero agradecer profundamente a todos vocês, do fundo do meu coração. Esse foi, sem sombra de dúvida, o melhor Natal da minha vida inteira, porque eu estou cercada de quem eu amo mais nesse mundo. E não importa quanto tempo me resta pela frente, se são dias, semanas, meses, eu vou levar esse momento lindo comigo para sempre, até meu último suspiro. Todos se abraçaram e choraram juntos, mas eram lágrimas de felicidade misturadas com tristeza, de amor misturado com a consciência dolorosa da finitude da vida. Janeiro trouxe mudanças significativas e preocupantes no quadro de saúde de Dona Irene. O tratamento de quimioterapia não estava funcionando como os médicos esperavam e desejavam. Na verdade, o tumor não tinha diminuído nem 1 milímetro sequer. Pelo contrário, os exames de controle mostravam que tinha crescido, estava se espalhando, invadindo outros tecidos. O médico oncologista chamou Rafael para mais uma conversa difícil e dolorosa no consultório. Sinto muitíssimo ter que dizer isso, Sr. Rafael, mas eu acho sinceramente que chegou o momento de considerarmos interromper a quimioterapia e mudar o foco para cuidados paliativos exclusivamente. O tratamento está causando muito sofrimento para ela sem trazer os benefícios que esperávamos. O objetivo agora deveria ser manter a qualidade de vida dela pelo tempo que resta, minimizar a dor, maximizar o conforto e a dignidade. Rafael tinha se preparado mentalmente para essa possibilidade durante semanas, mas ouvir as palavras em voz alta ainda doía profundamente. Era como levar um soco no estômago. Quanto tempo mais ela tem, doutor? Seja completamente honesto comigo, por favor. O médico hesitou, claramente desconfortável, mas sendo profissionalmente honesto. Semanas. Possivelmente 1 mês, talvez 2, se tivermos muita sorte e o organismo dela lutar muito, mas não muito mais que isso. Rafael saiu do hospital com o coração completamente partido em 1000 pedaços. Quando chegou em casa, Dona Irene estava dormindo na cama, pálida, respirando com dificuldade. Ele se sentou na cadeira ao lado e apenas ficou ali observando, memorizando cada detalhe do rosto dela, das mãos calejadas pelo trabalho de uma vida inteira, das rugas que contavam histórias. Carla entrou no quarto silenciosamente e colocou a mão reconfortante no ombro dele. Como você está se sentindo? Não sei ao certo. Acho que ainda não caiu completamente a ficha da realidade. A gente vai passar por isso juntos, amor. Eu, você, as crianças, todos juntos. E a gente vai fazer com que os últimos dias dela sejam os melhores possíveis. Ela merece isso, e foi exatamente o que fizeram, com dedicação total.
Rafael tirou licença completa do trabalho, usando férias acumuladas e algumas faltas que sabia que teria que repor depois, mas não se importava. Carla fez o mesmo. Eles literalmente pararam suas vidas para se dedicar integralmente a Dona Irene. Passavam os dias inteiros com ela, conversando sobre tudo e sobre nada, relembrando histórias antigas da família, olhando fotos amareladas de quando Rafael era criança, rindo de memórias bobas, mas preciosas, chorando juntos em momentos de emoção intensa. Mateus e Ana Clara, mesmo sendo crianças, entenderam a gravidade e importância do momento. Faltavam algumas aulas na escola para ficarem com a avó, e os professores, quando souberam da situação, foram extremamente compreensivos e solidários. As crianças liam histórias para ela, mostravam desenhos novos todos os dias, contavam sobre os amigos, sobre os sonhos que tinham para o futuro. Dona Irene ficava cada dia mais fraca, visivelmente definhando. Mal conseguia falar na maior parte do tempo, mal conseguia comer, o corpo simplesmente não aceitava mais comida sólida. Mas sempre que abria os olhos, que conseguia focar o olhar, e via a família toda ao redor dela, sorria. Aquele sorriso cansado, mas genuíno, que dizia mais que 1000 palavras. Fevereiro chegou trazendo chuvas torrenciais que caíam sobre Itumbiara. A cidade ficou parcialmente alagada em alguns pontos mais baixos. Trovões ecoavam dia e noite, raios cortavam o céu escuro. Mas dentro da casa de Rafael, apesar da tempestade lá fora, havia uma calmaria estranha, uma paz melancólica. Dona Irene estava claramente em seus últimos dias de vida. O corpo já não respondia mais, as funções básicas falhando uma a uma. Rafael não saía mais do lado dela nem por 1 minuto. Dormia na cadeira ao lado da cama. Acordava a cada pequeno movimento, a cada suspiro diferente. Carla trazia comida que ele mal tocava. Café que esfriava antes de ser bebido. Não tinha fome, só queria estar ali, presente, cumprindo a promessa que fez. Na madrugada do dia 7 de fevereiro, durante uma tempestade particularmente forte que sacudia as janelas da casa, Dona Irene acordou. Ela tinha estado inconsciente ou semiconsciente durante os últimos 3 dias, mas de repente abriu os olhos e eles estavam surpreendentemente claros, focados. Olhou para Rafael, que estava ali, como sempre, e fez um sinal fraco com a mão para ele se aproximar mais. Filho, a voz era menos que um sussurro, apenas um movimento dos lábios. Tô aqui, mãe. Sempre tô aqui. Obrigada por tudo, por me encontrar, por me salvar, por me amar. Rafael sentiu as lágrimas caírem incontrolavelmente pelo rosto. Não precisa agradecer nada, mãe. Eu que agradeço por ter sido seu filho. Eu te amo. Sempre amei. Sempre vou amar. Eu também te amo, mãe, mais que tudo nesse mundo. Dona Irene fechou os olhos devagar, um pequeno sorriso de paz nos lábios. Soltou um último suspiro longo e suave. O peito que subia e descia com dificuldade finalmente parou de se mover. Ela tinha partido. Rafael segurou a mão da mãe por longos minutos, incapaz de aceitar, de processar. Carla, que estava no quarto ao lado, ouviu o silêncio e entrou. Quando viu a cena, correu e abraçou o marido, chorando junto com ele. As crianças acordaram com o barulho do choro e vieram também. Todos se reuniram ao redor de Dona Irene, segurando suas mãos, se despedindo, agradecendo por ter existido, por ter sido parte das vidas deles. Patrícia, que tinha passado a noite ali também pressentindo que o fim estava próximo, apareceu na porta do quarto. Quando viu que a mãe tinha partido, caiu de joelhos no chão e soluçou como uma criança, liberando anos de culpa, arrependimento e dor. O funeral aconteceu 3 dias depois, em uma manhã de céu limpo depois da tempestade. Foi simples e digno, exatamente como Dona Irene teria desejado. Muita gente apareceu, mais do que Rafael esperava. Vizinhos que ela tinha conhecido apenas nos últimos meses, Dona Marlene e sua família inteira,
colegas de trabalho de Rafael e Carla, professores das crianças, até algumas pessoas do povoado de Santa Rita que tinham ouvido a história e vieram prestar respeito. Rafael fez um discurso emocionado no velório. Com a voz embargada, mas firme, falou sobre a mãe, sobre a força incomparável que ela tinha, sobre tudo o que ela tinha ensinado sobre perdão, sobre resiliência, sobre amor incondicional. Falou sobre a importância da família, de cuidar de quem amamos enquanto ainda há tempo, de não deixar para amanhã as palavras e gestos de carinho que podem ser dados hoje. Quando terminou de falar, não havia uma pessoa sequer com olhos secos naquela pequena capela. Todos tinham sido tocados pela história de Dona Irene, pela jornada incrível dela, desde o abandono até a redenção, desde a morte iminente até os meses finais, cheios de amor e dignidade. Depois do enterro, Rafael voltou para casa em silêncio. O quarto de Dona Irene estava vazio agora, a cama arrumada, os pertences organizados. Mas ainda tinha o cheiro característico dela, ainda tinha a presença dela impregnada em cada canto. O crochê inacabado que ela tinha começado ainda estava na mesinha ao lado da cama. Os óculos de leitura que ela usava estavam em cima da cômoda. As pantufas que ela adorava usar estavam organizadas ao lado da porta. Carla entrou no quarto e envolveu o marido em um abraço apertado e longo. Ela teve muita sorte de ter você como filho, Rafael. Rafael balançou a cabeça, discordando gentilmente. Não, amor. Eu é que tive sorte de ter ela como mãe. E tive ainda mais sorte de ter conseguido fazer o certo nos últimos meses da vida dela, de ter dado para ela a dignidade e o amor que sempre mereceu. Nos dias que se seguiram, Rafael começou lentamente o processo doloroso de lidar com a perda, de processar o luto. A dor era imensa, profunda, às vezes paralisante. Mas junto com a dor, havia também uma paz estranha e reconfortante. Ele tinha feito tudo o que podia. Tinha cumprido cada promessa. Tinha dado para a mãe os melhores últimos meses possíveis. Não tinha nada para se arrepender, nenhum remorso para carregar. Patrícia ligou algumas vezes nas semanas seguintes. As conversas eram ainda tensas, cuidadosas, mas havia algo diferente agora. Havia um começo genuíno de cura na relação entre os dois irmãos. Eles tinham perdido a mãe, mas no processo tinham se reencontrado como família. Ainda havia muita coisa para resolver, muitas feridas para cicatrizar completamente, mas pela primeira vez em 15 anos havia esperança real de reconciliação. Um mês depois da morte de Dona Irene, Rafael recebeu um envelope pelo correio. Era do hospital de Itumbiara. Dentro havia uma carta que o médico que cuidou dela tinha guardado para ser entregue exatamente um mês após o falecimento. Com as mãos tremendo incontrolavelmente, Rafael abriu e leu: Meu querido filho Rafael, se você está lendo esta carta agora, é porque eu já parti desse mundo. Não fique triste ou arrasado por muito tempo. Eu vivi uma vida longa e cheia, com muitos altos e baixos inevitáveis, com sofrimentos, mas também com alegrias imensas. E no final, nos meus últimos meses, eu tive exatamente o que mais importava nesse mundo: amor verdadeiro e incondicional. Você me deu isso de volta, filho. Você e sua família maravilhosa me deram os melhores meses da minha vida inteira. Não guarde mágoa ou raiva da Patrícia. Ela errou terrivelmente, cometeu um crime horrível, mas está genuinamente arrependida. Cuide dela como cuidou de mim quando mais precisei. Ela é sua irmã, é minha filha, e merece uma segunda chance de ser uma pessoa melhor. Cuide muito bem de você também, meu filho querido. Cuide da Carla e dos meus netos lindos. Viva sua vida plenamente, ame intensamente, perdoe generosamente e seja sempre o homem bom e íntegro que você é. Você me deu o maior presente que uma mãe pode receber: dignidade, respeito e amor nos momentos finais. Por isso, sou eternamente grata. Eu te amo mais que todas as estrelas do céu, mais que todos os grãos de areia do mar.
e vou continuar te amando de onde quer que eu esteja agora. Obrigada por ter sido meu filho. Foi a maior honra e alegria da minha vida. Com todo o amor do universo, sua mãe que te ama eternamente, Irene. Rafael leu e releu a carta inúmeras vezes, as lágrimas caindo sobre o papel, manchando levemente a tinta. Depois, com todo o cuidado do mundo, dobrou a carta e a guardou em uma caixa especial junto com as fotos mais preciosas que tinha da mãe. Saiu para a varanda dos fundos e ficou ali parado, olhando o céu que estava começando a ganhar as cores quentes do pôr do sol. Respirou fundo, sentindo a brisa suave da tarde no rosto. E pela primeira vez desde que Dona Irene tinha partido, conseguiu sorrir de verdade, porque sabia, com absoluta certeza no coração, que onde quer que ela estivesse agora, estava finalmente em paz completa. Estava livre de sofrimento, livre de dor, livre de abandono. E ele também estava em paz, sabendo que tinha feito tudo certo, que tinha honrado sua mãe da melhor forma possível. A vida continuaria. As feridas do luto iriam cicatrizar devagar com o tempo. Mas o amor, aquele amor profundo e incondicional entre mãe e filho, esse permaneceria para sempre vivo em seu coração. Se essa história tocou profundamente o seu coração e fez você refletir sobre a importância da família, deixe nos comentários o que você sentiu e qual foi a parte que mais te emocionou. Sua participação e suas palavras são muito importantes para nós. E não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like para não perder nenhuma das nossas próximas histórias, que vão continuar te emocionando. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima história.